porquês. Diga para a pessoa que está ao lado, os porquês. Antes de prosseguir, deixa eu pegar essa água aqui. Essa água é ungida. Eita glória. Agora estamos com 2 bíblias. Pode deixar. Só não posso derrubar essa água aqui, mas tudo bem. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 3 de Gênesis. Obrigado, louvor. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, viu? Vocês. É assim mesmo. Aí essas coisas acontecem, meus irmãos, para provar para nós que Deus não depende de nada. Ele só depende de um povo que adore a Ele. Amém? Tivemos problema no teclado. E aí ficamos aí nessa situação. Mas o Senhor é o Deus que recebe o nosso louvor. Basta ter um povo que o adore. Amém? Queridos irmãos, a partir do versículo 4, capítulo 3, a partir do versículo 4. Aí vocês vão ver o diálogo da serpente com a mulher. E aí a Bíblia vai dizer para nós, vamos ler a partir do versículo 1, que senão a gente, né? Vamos lá, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela pergunta, é assim que Deus disse para você? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Tudo começa, meus irmãos, com o tocar, não é nem o comer. A desobediência começa com o tocar. Nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem ou o mal. Pergunta aqui, o diabo mentiu, sim ou não? Vamos lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Interessante que quando Deus apresenta para Adão, ele fala assim, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí depois que Eva pronta, ele fala assim, essa aqui é a bomba aí. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Possivelmente a serpente não rastava. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor, a tua conceição, com dor darás luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É por isso que não pode haver apoio para o movimento feminista.
o princípio de autoridade foi dada ao marido. Amém, meus irmãos? E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, comesse a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse Deus, olha aí: eis que o homem agora é como um de nós. A pergunta é: Satanás mentiu ou não para eles? Satanás, ele disse meia verdade. Ele disse: olha, vocês serão como Deus. E realmente, eles se tornaram como Deus no conhecimento do bem e o mal, mas o poder continua sendo do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Aí Deus diz assim, ó: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha aí, limita aí. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. É essa árvore que o Senhor vai dar para nós quando nós ressuscitarmos e podermos entrar nas mansões celestiais. É essa árvore que nós vamos comer para viver o quê? Eternamente. Amém? Aí o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Pessoal, aqui é uma ideia que muitos acham que Deus fez a terra, pegou Adão, colocou sobre a terra, PT, saudações, vai viver sua vida. Não, a Bíblia diz que Deus fez um jardim. Olhe para a pessoa que está falando assim: Deus fez um jardim. Deus, meus irmãos, Ele sempre vai fazer algo especial só para você. Só para você. Não, você não é igual a todo mundo. A forma que Deus trata você não é a mesma forma que trata a mim. A forma como Deus trata o seu irmão não é a forma que trata você, porque cada um tem um jeito. Deus disse: eu não posso colocar Adão na terra de qualquer jeito, eu vou criar um jardim. Adão peca, Deus então, pois, lançou fora de onde? Versículo 23 aí, o Senhor, está na tela aí, gente? O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Aí agora é que Adão começa a ter que trabalhar. Porque no jardim é o lugar de provisão. O jardim é o lugar de cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. O jardim é onde, às vezes, meus irmãos, eu me lembro que uma vez eu falei para Deus, eu achei que meu tempo aqui em Cruz das Almas já tinha terminado, e eu falei para Deus assim: Senhor, o que o Senhor me orienta? E começou a surgir vários convites, até um dia que Deus falou, me deu um sonho. No sonho, um pastor vem ao meu ouvido e fala assim: Cruz das Almas é melhor que Barreiras, é um lugar onde nós tivemos um ministério excelente. E aí eu falei na minha mente, eu disse assim: como Cruz das Almas é melhor que Barreiras? E na mesma hora Deus me respondeu, eu pensei, Deus me respondeu, Deus falou assim: Cruz das Almas é o lugar da bênção. O melhor lugar para você estar é onde Deus te estabelecer. Se você permanecer no lugar onde Deus te estabelecer, a glória, a provisão, o cuidado dele vai vir sobre sua vida. Oh, aleluia! Se é para mim, obrigado, mas se é para Deus, esse aplauso pode ser melhor. Aleluia! Quando Adão sai do Éden, ele agora tem que lutar com as suas próprias forças. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você sai do centro da vontade de Deus, você tem que se mover pelas suas forças. E agora sabe o que acontece? Quando nós nos movemos pelas nossas forças, as coisas não andam.
Sabe, quem aqui já tentou nadar contra a maré? Quem já tentou? Um rio, quem já foi num rio? Não tem rio, caso aqui, né? Você tenta, irmão? Quem já foi no mar? Levanta a mão aí, quem já foi no mar? Pronto, é mais fácil, vamos lá. Você já percebeu que você entra no mar, aqui assim, você está vendo a barraca que você entrou, e daí a pouco parece que tem uma força que vai te levando, daí a pouco você olha, cadê a barraca que eu estava? Não está mais, você está longe. Por quê? Porque o mar, da mesma forma que o rio tem uma correnteza, o mar, ele também tem uma correnteza que circula o tempo inteiro. A água que você entrou não é mais a mesma, já é outra, ele vai circulando assim. Se você tentar nadar em direção à barraca que você estava, você vai perceber que há uma resistência, porque você nada literalmente contra a maré. Andar fora do projeto de Deus é nadar contra a maré. É nadar, o rio está descendo para cá, você quer ir para lá, você quer subir o rio. É nadar contra a maré. Adão e Eva estavam vivendo no paraíso, e o paraíso era o lugar onde Deus tinha estabelecido eles. E eles decidem falhar com Deus, e eles perdem a posição, e agora eles têm que lutar com as próprias forças. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: esteja no lugar onde Deus colocar você. Se você estiver no lugar que Deus colocar você, vai ter provisão, vai ter cuidado, vai ter tudo. Amém? E aí sim, diz assim: o Senhor Deus, pois, lançou do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Diga comigo, diga: às vezes nós perdemos e não temos mais retorno. Entende, Carol? Às vezes nós abrimos mão de algumas coisas, e essas coisas são coisas que às vezes Deus preparou para nós, nós abrimos mão. Tem gente que Deus preparou um casamento excelente para ela, ela abriu mão daquele casamento e não voltou, nunca mais foi feliz. Deus abriu portas, a pessoa lançou mão daquela porta, entrou por aquela porta, daí a pouco ela falou assim: não quero mais, nem consultou ao Senhor. Irmão, aprenda isso, não se mova, se Deus não mandar você se mover, não se mova, porque você pode estar tomando um rumo que não tem volta. E por que nós fazemos isso? Que é o tema da mensagem. Por que às vezes nós tomamos essas decisões? Primeiro, porque muitas vezes Satanás coloca diante de nós algo dizendo que aquilo é melhor do que o que Deus tem para nós. Foi assim que ele fez? Sim ou não? Ele disse que nada, Deus está mentindo para você. Deus está mentindo para você, que nada, se você, esse fruto aí, se você tocar, é melhor. Você vai abrir os olhos, que isso? Você vai ser igual a Deus. E aquilo começou a gerar dentro dela o desejo de ser igual a Deus. Isso é um prato que o diabo põe todos os dias. Sabe aquela história que nós sempre ouvimos, que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? É isso aí. O diabo, quando a pessoa às vezes ela está no casamento, e o diabo põe diante do homem, às vezes uma mulher, e diz assim: essa aqui é melhor, rapaz.
Ou então põe diante da mulher um outro homem e diz assim: esse homem é o melhor. Aquele homem seu não presta não. Aquela mulher sua não presta não. Boa é essa. E o cara diz: sabe que Satanás tem razão? E cai. Os nossos porquês. Satanás sempre vai tentar aparentar algo melhor. Ele usa essa estratégia, usou com Jesus. Quando ele apresenta a Jesus o mundo, apresenta o desafio e diz assim: Jesus, olha, você pode se lançar daqui, os anjos vão te proteger. Ele sempre vai tentar apresentar para você uma proposta melhor do que a que Deus. Tem jeito, né? A gente lembra das coisas. E agora hoje, mais que nunca, né? Agora, nesse período de eleição, eu já contei para vocês, né? Do cara que era político e chega no inferno. Ele morre e vai para o céu. O anjo fala assim: olha, seu político, o senhor vai ter que escolher aqui entre o céu e o inferno. E ele diz assim: tudo bem, eu vou querer o céu. Quem quer ir para o inferno, seu anjo? E o anjo fala assim: não, mas eu sou obrigado a te levar no inferno para o senhor escolher. E aí ele diz assim: ó, o senhor vai passar 24 horas no inferno e depois o senhor volta para o céu. Então o anjo mostrou o céu, né? E aí ele viu aquela paz, aquela tranquilidade no céu, os anjos, aquela glória, né? Aquela paz reinando. Aí 24 horas depois, o anjo falou assim: agora você vai conhecer o inferno. E aí quando abre o elevador, desce aí o inferno. Quando abre aquela porta, está lá Pablo tocando aquela sofrência, os amigos dele lá sentados tomando a cerveja maravilhosa, as mulheres seminuas. Eita, aí ele falou assim: rapaz, fulano, tu está aqui? Rapaz, olha, que prazer te ver aqui, rapaz. E aí fez aquela festa e tal. Aí o anjo falou assim, passou 24 horas, aí o anjo falou assim: ó, eu vim agora para você decidir se você quer o céu ou o inferno. Só que é o seguinte: se você escolher, não tem mais volta. Aí ele falou assim: seu anjo, eu nunca pensei que eu ia dizer uma coisa dessa, mas eu quero o inferno. Eu quero o inferno, seu anjo. E aí o anjo: olha, se você ficar aqui, você não pode voltar. Então eu vou levar você para um lugar neutro, e aí você vai decidir. Você pensa e decide. Aí ele falou assim: tá bom. Aí levou para um lugar neutro, né, que não era nem o céu nem o inferno. E aí ele passou um tempinho ali, o anjo voltou e falou assim: e aí, você já decidiu onde é que você vai ficar? Ele falou: já decidi, seu anjo. Rapaz, ó, meus amigos estão lá no inferno, todos, tá muita mulher, rapaz. Nada contra o céu, seu anjo, mas eu percebi que o céu não é meu ambiente. Aquele negócio de não é meu ambiente, seu anjo. Aí o anjo falou: rapaz, você vai descer, é a última oportunidade. Aí ele falou: não, eu quero ir para o inferno. Quando chegou na porta do inferno, abriu a porta, né? Aí aquele bafo, e aí o capeta já se apresentou com um tridente, aquele fogaréu, aquela quintura. Ele falou: oxe, aqui não é o inferno não, eu vim aqui ontem. Aí o Satanás falou assim: meu amigo, é que ontem a gente estava em campanha, agora já conseguimos seu voto, então... Antes a gente estava em campanha, parecia tudo lindo, maravilhoso, agora eu já consegui seu voto. Oh, meu Deus. Então, o diabo fez justamente assim com Eva e Adão. Falou assim: rapaz, vocês vão ser igual a Deus. Olha, vocês vão poder conhecer o bem e o mal. Rapaz, vai ser fantástico. Aí eles começaram a sonhar: ai, meu Deus, eu vou saber, tal. Aí, quando eles comem a fruta, só recebe o couro no cangote.
Aquilo que parecia um sonho, aquilo que parecia a coisa mais maravilhosa do mundo, se torna um pesadelo, porque Deus fala assim, ó, a partir de hoje, mulher, você vai ter dor para ter filho. Ela diz, é mesmo, Senhor. Aí chega para o homem e fala assim, meu filho, agora você vai ter que se virar, tipo aquele pai que fala assim, a partir de hoje você não vai receber mais mesada, se vira, você vai comprar sua roupa. É assim, diga, o diabo sempre vai pintar algo bonito, que no fim é destruição. Então o melhor lugar para se estar, irmão, é o lugar onde Deus planta você, é lá que vai ter tudo para a sua vida. É neste lugar que Deus vai prover tudo para você. E por que a gente sai? Porque Satanás pinta um quadro que não é aquilo que está na nossa frente. Ok? O segundo motivo pelo qual nós saímos, o segundo porquê que nós muitas vezes tomamos o caminho errado e não o caminho de Deus, é porque nós não confiamos no que Deus diz. Não precisa levantar a mão não. Mas quantas vezes Deus te fez uma promessa e você ficou duvidando, e você foi em um, foi em outro, foi em outro, foi em outro, e Deus falou de novo, e Deus falou de novo, e aí você passa o tempo, daí a pouco você diz assim, Senhor, fala de novo comigo, é aquilo mesmo? Porque nós não temos confiança, às vezes nós não temos confiança plena. Nós não temos confiança plena. Irmão, se Deus falou com você, confia, Ele está no controle. A palavra dele não cai por terra. Se Ele falou, está falado. O que Adão e Eva, o que Satanás fez? Ele questionou o que Deus disse. Ele pôs dúvida, Deise, no que Deus tinha dito. Ele falou assim, como é que Deus falou mesmo? Aí ela diz assim, não, Deus falou que era para a gente comer somente dos outros frutos, desse aqui não tocar. Aí ele fala assim, tem certeza? Aí ela fala assim, você sabe que Deus, por que Deus falou isso para você? Ele começa a questionar. Aquele que disse. E é desse jeito mesmo, porque com Jesus não foi a mesma técnica que ele usou. Ele não disse assim, olha, a palavra diz, está escrito, não é assim? Irmão, quero que você entenda isso. E é por isso que é importante você aprender, e eu aprendermos a ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus é quem vai nos nortear. E se Deus falou e você permanece obedecendo a palavra de Deus, pode chover canivete, Ele vai cumprir toda a palavra que Ele falou com você. Amém? Sempre. Sempre. Ele vai pintar, primeiro ele vai pintar o quadro que não é, ele vai dizer que tem algo melhor do que o que Deus te ofereceu. Segundo lugar, ele vai questionar a palavra de Deus ao teu respeito. Em terceiro lugar, ele vai te acusar. Diga, acusação. Não vou precisar levantar a mão não, mas quem aqui já fez besteira e depois falou assim, e depois na mesma hora veio um pensamento no seu coração, para que eu fiz isso? Se eu fiz besteira. O próprio diabo te acusa. E por que nós caímos no pecado? Diga para a pessoa que está ao seu lado, porque você e eu desejamos o pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos porque nós caímos na nossa própria concupiscência. Concupiscência é pecado, é desejo de pecar. Por que os homens olham para as mulheres quando elas passam na rua?
E agora mudou, né? Porque antigamente era só os homens, né? Agora as mulheres ficam dizendo, olhando e falando assim, que coisa, que pedaço, né? Que pedaço de mau caminho. As mulheres mudaram também, meu povo. Eita glória. Por que isso? Porque quem é casado sabe disso. Por que é que quando você, que tem uma vida sexual ativa, casado e quem é solteiro também, ou já foi casado, ou já teve uma vida sexual ativa, por que é que depois que você passa um tempo sem sexo, você quer fazer sexo? Porque tua carne, ela precisa disso. Ela necessita disso. Entenderam isso? Quando você tem eu já às vezes eu comparei isso, por exemplo, se você come uma feijoada maravilhosa, aliás, vamos lá, vamos lá, que bota uma comida ruim aí, gente, fala aí pra mim. Não, eu amo jiló. Ô gente, só abrindo um parênteses aqui pra gente. Uma vez eu falei assim, eu amo jiló, não sei o que tal. Uma irmã resolveu fazer um prato só de jiló. Gente, eu não aguentei comer. Tava bom, viu, irmã Conce? Tava bom, mas o jiló, o negócio ficou amargo demais. Mas o que eu quero dizer para você, você pode comer uma comida não tão boa. Pode ser quem já fez aquela farofa de carne, né? Só a farofa e a carne e comer. Acho que a maioria talvez já tenha feito, aquela sobra de feijão, você bota lá um ovo, bota lá uma carne, mexe tudo. Quem já comeu aquele trem lá? Gente, vocês não sabem o que estão perdendo, quem nunca comeu. Junta tudo. Dicas do pastor Jurandir, meu Deus. Eu podia ensinar um prato mais chique, né? Vou ensinar o soborô de hoje. O que eu quero dizer para você? Se você comer muito uma coisa, mesmo que aquilo não seja a melhor comida do mundo, se empanturrar, pode chegar o melhor churrasco do mundo e apresentar para você. Você vai dizer assim, pode levar você para um banquete, talvez você coma uma besteirinha ali, outra. Então, Satanás sabe que nós desejamos, e ele põe diante de nós os seus banquetes. Ele leva a gente a cair aonde nós desejamos. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, controle. Amém, meus irmãos? Irmãos, aprenda a lidar com aquilo que te faz pecar. Qual é a coisa que você no mundo era fraco? Não precisa me responder agora. O que era que Satanás sempre conseguia te dominar? Isso aí você precisa vigiar. Não são 24 horas, não, você precisa vigiar 48 horas. 24 horas por dia, olha, 60 minutos por hora, você precisa vigiar, porque Satanás vai te tentar aonde ele vê que você deseja. A Bíblia diz que Satanás olhou para o homem, começou a falar sobre a fruta, e o que aconteceu? O que Eva fez? Ela desejou. Não é assim que a Bíblia diz? Ela desejou. Quando a pessoa deseja, a Bíblia diz que quando Davi olhou para Betseba, ele olhou para Betseba e desejou. Já foi. Então nessa noite eu quero que você, neste lugar, tome uma decisão. A primeira decisão, você vai dizer para Deus: Deus, eu não vou me mover, não quero sair do lugar onde o Senhor me colocou. A segunda coisa, você vai dizer para Deus: Senhor, nessa noite eu decido que eu não vou dar ouvido a outras vozes senão a tua.
E por último, você vai fugir. Irmãos, isso que eu tenho falado já há tanto tempo, mas eu preciso repetir. Irmãos, olha, o diabo, se ele se manifestar, a Bíblia diz que você tem que resistir, manda ele embora, não tem problema, ele vai sair. Mas pecado, a gente tem que fugir. Água mole, pedra dura, até bate até que fura, é assim. Então foge. Se Eva tivesse cortado a serpente logo de primeira, a gente não estava aqui. Se quando Satanás começou, Eva, poderia acrescentar mais um ponto, né? Não dialogue com o inimigo, mas não. Se Eva tivesse dito, olha, Satanás, eu não quero conversa com você, e eu vou falar com Deus que você está tentando me... Pronto, resolveu o problema. Sai. Mas não. Você é casada e um homem, né? É casado, aí uma moça olha para você e diz assim, gatinho, hein? Você está lindo. Aí pronto, no outro dia, ao invés de cortar aquele mal pela raiz, você se arruma mais ainda olha no espelho, ó. Dobra o perfume, passa por ela. Você gostou desse perfume? Pronto. Aí o diabo, ó. Da mesma forma a mulher, casada. Aí chega um cara e fala assim, minha filha, mas você é linda demais. E o traste do marido dela nem olhou. No outro dia ela se arruma mais ainda, né? E passa uma vez, se ele não vê, passa outra. Aí ele, olha, você estava linda ontem, mas hoje você está maravilhosa. De jeito. Então nós precisamos nos posicionar. E eu quero que você nessa noite não dê motivos para fugir de Deus, como Adão e Eva fizeram. Não dê motivos para sair da presença de Deus. Não dê motivos para que você perca o jardim. Amém, meus irmãos? Então se coloque em pé nessa noite, porque o Senhor tem um lugar a cada dia mais extraordinário